o narcotraficante mexicano Nemésio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nueva Geração, morreu em 22 de fevereiro de 2026 durante uma operação das Forças Federais no município de Tapalpa, no estado de Jalisco. Segundo fontes federais e meios de comunicação internacionais confirmaram, a operação militar que resultou em sua morte provocou uma reação imediata da organização criminosa, com bloqueios de estradas, veículos incendiados e ataques armados em vários estados do México, especialmente em Jalisco, Guanajuato, Michoacán e Nayarit. Considerado durante anos um dos criminosos mais perigosos do mundo, El Mencho era o principal líder do Sexto ATNG, organização que se tornou uma das estruturas de narcotráfico mais poderosas e violentas da América Latina, e rival direto do cartel de Sinaloa. O governo dos Estados Unidos oferecia uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura, uma das mais altas para um narcotraficante em atividade. A morte de Oseguera Cervantes representa um dos golpes mais importantes contra o narcotráfico mexicano nos últimos anos. Nemésio Oseguera Cervantes nasceu em Aguililla, Michoacán, em 1966, em uma família humilde dedicada ao trabalho agrícola. Na juventude, emigrou ilegalmente para os Estados Unidos e passou a se envolver em atividades relacionadas. No início dos anos 90, ele foi preso por tráfico de drogas e posteriormente deportado para o México, onde iniciaria sua carreira dentro do crime organizado. Após retornar ao México, ele se integrou a organizações de narcotráfico locais e, com o tempo, se tornou um dos principais operadores do chamado Cartel do Milênio. Após a queda desse grupo criminoso, Oseguera fundou em 2009 o Cartel Jalisco Nova Geração, que sob sua liderança se transformou em uma organização internacional dedicada ao tráfico de drogas, armas e dinheiro. Em poucos anos, o CJNG passou de ser uma organização regional para se tornar uma estrutura criminosa, com presença em diversos países e operações em praticamente todo o território mexicano. Sob o comando de Mencho, o CJNG se tornou um dos cartéis mais agressivos e melhor armados do México. A organização desenvolveu operações de tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína e fentanil, principalmente para os Estados Unidos. O cartel também diversificou suas atividades para crimes como extorsão, tráfico de pessoas, roubo de combustível e contrabando de armas. As autoridades norte-americanas acusavam Oseguera Cervantes de liderar uma organização criminosa internacional dedicada ao tráfico em larga escala de drogas e à lavagem de dinheiro, com acusações apresentadas em tribunais federais. Desde 2017, o Sexto ANG foi também um dos primeiros a usar táticas militares, drones, explosivos e armamento pesado, o que lhe permitiu enfrentar diretamente as forças de segurança mexicanas. Por mais de uma década, o Mencho foi um dos fugitivos mais procurados do mundo. Ao contrário de outros chefes do narcotráfico, raramente aparecia em público e quase não existiam fotos recentes dele, o que aumentou sua fama de líder invisível. Durante anos, uma versão persistente circulou em silêncio, que o Mencho já estava morto muito antes do que se imaginava. Essa ideia não era nova. Há muito tempo já surgiam rumores isolados sobre seu estado de saúde ou sua possível morte, mas nunca tinham sido analisados a fundo. Com o tempo e sem provas de que ele ainda vivia, essas versões voltaram a ganhar força e obrigaram a questionar se o verdadeiro fim do líder do CJNG poderia ter acontecido muito antes do que se imagina. Um detalhe foi um dos principais motivos dessas suspeitas. Imagens recentes, nem gravações de voz, que confirmassem de maneira clara que Nemésio Oseguera Cervantes continuava vivo, na ausência de provas visíveis, começaram a gerar dúvidas, pelo menos desde 2019. Foi justamente nesse ano que começaram a circular as primeiras versões sobre um possível grave deterioração na saúde do chefe do narcotráfico. Autoridades mexicanas detectaram então movimentos incomuns em uma região montanhosa de Jalisco, que é a comunidade serrana do Alcihuato, dentro do município de Vila Purificação. Foi descoberta a construção de um hospital privado em uma área de forte presença do cartel Jalisco Nueva Generación. A construção chamou tanto a atenção das forças de segurança que começaram a investigar o motivo de uma instalação médica tão isolada.
Logo começou a se espalhar uma história entre os habitantes da região. Esse hospital teria sido construído exclusivamente para atender ao El Mencho, que supostamente sofria de uma doença grave e precisava permanecer escondido para evitar ser localizado pelas autoridades. Embora a ideia pudesse parecer exagerada ou até mesmo extravagante, especialistas em crime organizado apontaram que não se tratava de algo impossível. Ao longo da história do narcotráfico, muitos líderes construíram instalações privadas, esconderijos ou complexos inteiros projetados para garantir sua segurança e manter o controle de suas organizações. Com o tempo, a preocupação com o deterioramento físico do chefe começou a tomar uma forma mais concreta. Diversos relatos indicavam que o Mencho sofria de uma possível insuficiência renal crônica, um problema que teria reduzido sua capacidade de locomoção, e isso o teria obrigado a permanecer escondido em algum lugar desconhecido do México, provavelmente dentro do seu próprio território de influência. Essa situação explicaria por que, durante anos, o líder do CJNG quase não aparecia. Em janeiro de 2025, o boato voltou a se espalhar com mais força. Segundo versões atribuídas a fontes próximas à DEA, o chefe do CJNG teria falecido há algum tempo. A versão foi divulgada publicamente pelo jornalista Ricardo Ravelo, o que fez com que o assunto voltasse a ganhar força na mídia e nas redes sociais. No entanto, essas versões não eram novas. Pelo menos 5 anos antes, já circulavam histórias semelhantes que falavam sobre uma morte silenciosa ou um afastamento forçado do líder criminoso. Uma das teorias mais difundidas afirmava que o CJNG estava dividido por disputas internas entre membros da família Oseguera e que o Mencho teria morrido de causas naturais em um hospital de Guadalajara. Segundo essa versão, o seu desaparecimento teria desencadeado uma luta pelo controle do cartel. Mas em junho de 2020, o então presidente, Andrés Manuel López Obrador, veio a público desmentir essas versões, assegurando que não existiam provas da morte do narcotraficante. Ele também negou informações de que havia sido capturado. Apesar das negativas oficiais, os rumores continuaram e houve episódios que voltaram a colocar o tema no centro das atenções. Um dos mais marcantes ocorreu durante o 193º aniversário do município de Cualcomán, em Michoacán. Durante a celebração, divulgaram um vídeo de crianças agradecendo publicamente ao Mencho pela doação de brinquedos para a festa. A gravação se espalhou rapidamente e foi interpretada por alguns como uma prova indireta de que o chefe do tráfico ainda estava vivo. Pouco depois, aconteceu outro episódio que gerou ainda mais polêmica. No município de Tonaya, em Jalisco, foi organizado um show para celebrar o aniversário do líder do tráfico, conhecido em certos círculos como o Senhor dos Galos. Durante o evento musical, o grupo Labirinto dedicou palavras de agradecimento a Nemésio Oseguera e cantou publicamente as tradicionais manhãs para ele. Os músicos afirmaram ter viajado dos Estados Unidos especialmente para participar da comemoração. Segundo estimativas, o Mencho teria completado cerca de 59 anos naquele momento, embora sua data de nascimento exata nunca tenha sido completamente confirmada. Apesar de todos esses episódios, a realidade é que durante muito tempo não havia certeza absoluta se o Mencho estava vivo ou morto, nem sobre a sua morte. Matthew Allen, diretor do escritório de Los Angeles da DEA, chegou a declarar em uma entrevista à Univision Notícias que o mais provável era que o líder do 6º ainda estivesse vivo. Segundo sua interpretação, os próprios homens do Mencho poderiam ter espalhado a versão de sua morte como uma estratégia de proteção. A lógica por trás dessa manobra seria simples. Se o mundo acreditasse que ele estava morto, a pressão para encontrá-lo diminuiria. Outra possibilidade levantada por investigadores era que os rumores tivessem se espalhado em um momento em que as autoridades estavam perto de localizar seu esconderijo, e que o próprio chefe do tráfico poderia ter desviado a atenção, semeando confusão. E isso não foi tudo. Algumas teorias afirmam que os próprios órgãos de inteligência podem ter permitido esses rumores como parte de estratégias secretas. A ideia seria provocar movimentos dentro do narcotráfico, seja para detectar possíveis sucessores ou para identificar sócios e colaboradores que tentassem confirmar se o líder realmente havia morrido. Além das teorias, durante anos, a situação permaneceu envolta em incerteza. De tempos em tempos, surgiam novas versões sobre doenças terminais,
confrontos armados ou possíveis capturas, mas nenhuma conseguia ser confirmada de forma definitiva. E enquanto a dúvida persistia, o Mencho continuava sendo uma figura quase invisível, mas extraordinariamente poderosa dentro do narcotráfico mexicano. Porque a verdadeira preocupação nunca foi apenas se ele estava vivo ou morto, o verdadeiro medo era outro. Quando um líder criminoso desse nível realmente desaparece, o que geralmente vem depois é uma guerra. E a pergunta que muitos faziam era inevitável. Se o Mencho desaparecesse definitivamente, o CERT-NG teria poder suficiente para mergulhar o México em uma nova onda de violência? Sua captura ou morte era considerada uma prioridade tanto para o governo mexicano quanto para os Estados Unidos. A operação, que terminou com sua vida, foi realizada em Tapalpa, uma região montanhosa do estado de Jalisco, considerada um dos bastiões históricos do CJNG. Considerado após o confronto armado em que foi abatido, integrantes do cartel responderam com ataques coordenados, incêndios de veículos e bloqueios de rodovias, obrigando as autoridades a ativar operações de emergência em várias regiões do país. PIS. Não acredito. Eles estão bem. Obrigado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Música, música. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não há incêndio. Ei, lá em cima, você viu? Não, são vários tampões. Tem que tirar um. Eles estão tentando se livrar desta prefeita. Sim. A prefeita atual, que é a pior de todas, faz parte de outro cartel. Então esses são os outros cartéis tentando se livrar dela. Quem disse isso? A reação violenta confirmou o enorme poder que a organização ainda mantinha. Embora a morte do Mencho represente um golpe histórico contra o narcotráfico, especialistas alertam que o CERT-NG continua sendo uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. O desaparecimento de seu líder pode provocar disputas internas pelo controle do cartel e uma nova onda de violência no México. Depois de anos como um dos homens mais procurados do planeta, Nemésio Oseguera Cervantes morreu sem ter sido capturado. Com sua queda, termina a história do líder que transformou o cartel Jalisco Nueva Geração em um dos impérios criminosos mais poderosos do século XXI. Mas mesmo depois dessa notícia que está revolucionando o México, ainda restam muitas perguntas a serem respondidas. Sobre o Mencho. Algumas são: o que realmente sabemos sobre sua influência fora do México, especialmente nos Estados Unidos? Até onde iam seus contatos políticos ou sua capacidade de pressionar diferentes governos? Trump era realmente seu inimigo? Como operava sua rede para se manter um passo à frente das autoridades por tanto tempo? Quem eram seus aliados-chave e quem se beneficiou de seu poder nas sombras? Essas e outras perguntas importantes são respondidas no vídeo que aparece agora na tela. Este é um documentário que produzimos para o canal Para Nada Normal, canal do qual eu sou produtor. Por isso, eu recomendo esse relatório super completo sobre toda a vida do Mencho, contando muitos segredos e muitas verdades reveladas. Vou deixar o link aqui na tela e também vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês irem assistir. Convido vocês a clicarem nesse link, entrarem e comentarem. Vim por indicação do El Dia Aqui ou escrevam El Dia Aqui nos comentários aí embaixo para que possamos ver quantas pessoas do El Dia Aqui se inscrevem. Para Nada Normal, que é esse nosso novo canal, e quantas pessoas assistem esses vídeos. Se houver mais novidades sobre ele, prometemos continuar informando a respeito.